explodiram os sintomas. Crises cambiais recorrentes, 2 surtos de hiperinflação, um excesso de gastos. O governo começou a gastar numa direção para que ele gaste mais. Aí ele tem que aumentar impostos. Porque se um cara errar no governo, ele causa um mal terrível para uma opção de gente. Eu chamei de armadilha do baixo crescimento. Juro muito alto, inflação alta, impostos altos, o governo gastando muito e sem direção, porque estava gastando em todas as direções, porque ela foi destruída, ela foi completamente destruída. Eu boto mais imposto hoje, eu falo, não, eu vou gastar mais hoje, meus filhos e netos que se danem, eles que paguem no futuro. Foi num ponto fraco da tragédia brasileira aí dessas últimas décadas, que foi exatamente o que aconteceu, que foi algo que foi natural, mas já está na hora de nós termos consciência, que era o seguinte: o regime militar investiu muito em infraestrutura, investiu muito inclusive criou todas as grandes estatais para investir em mineração, em portos, em ferrovias, investiram muito nisso e subinvestiram em capital humano, que era educação, saúde, etc. Então era natural que com a redemocratização, as legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente, quer dizer, a população votando e pedindo ajuda, era natural que esses investimentos então começassem a ser direcionados para a saúde, educação, que efetivamente a Constituição de 88, por exemplo, ela lançou. Isso que nós falamos de mais Brasil, menos Brasília, é a descentralização. Ela pregava essa descentralização. O Estado brasileiro, São Paulo, é como se fosse uma Alemanha. Minas Gerais é como se fosse a França. O Rio de Janeiro é como se fosse a Espanha. O Brasil é um país continental. Então, a ideia de uma gestão descentralizada é eficiente. O governo central ele tem que ser mais estreito, enxuto, porém decisivo. Ele tem que fazer poucas coisas extraordinariamente bem feitas. Segurança pública, segurança jurídica. Mesmo a segurança pública é descentralizada, porque o cidadão vive no município, né? Mas as leis têm que valer, têm que ser aplicadas. Então, todo esse processo foi absolutamente natural. O dinheiro começou a escoar em direção às áreas sociais, os programas sociais foram criados, os mais frágeis começaram a entrar nos orçamentos públicos, o que é muito certo, né? O governo tem que... Agora, isso exige a transformação do Estado. Então, o Estado que fazia chapa de aço com prejuízo, na CSN, Tubarão, os em Minas, tem que privatizar. Em vez de fazer chapa de aço com prejuízo, vamos ajudar os mais frágeis e vulneráveis? Perfeito. Então, privatiza e transforma, em vez de ser um Estado empresário, vamos fazer um Estado social, que é o que os europeus fizeram, o Estado do bem-estar social. Vamos fazer um Estado que justamente ajuda os mais vulneráveis, que faz a transferência. Ah, mas isso é coisa da esquerda, de social-democrata. Não, o liberal-democrata é assim também. O Milton Friedman defendia a renda básica de cidadania. Nós usamos esse conceito. Quando o Covid chegou, a primeira coisa que nós fizemos foi disparar uma renda básica. Perfeito. Disparamos uma renda básica para todo mundo, para os que tinham assistência social, reforçamos a renda, ao mesmo tempo para os que estavam, que eu chamei de invisíveis. Eram 38 milhões de brasileiros que ninguém nem sabia que existiam, que era o mercado de trabalho informal. É o que trabalha de manhã para levar comida à noite para casa. São os informais. Então, essa transformação do Estado é que nós precisamos ter consciência. Nós não tivemos consciência disso. Resultado: quando você esticou demais, explodiram os sintomas. Crises cambiais recorrentes, 2 surtos de hiperinflação. Tudo isso, na verdade, é o quê? Houve um excesso de gastos. O governo começou a gastar numa direção sem recolher do outro lado as atividades anteriores que ele fazia. Então a ideia é essa transformação do Estado. Então você fala, falta infraestrutura, sim. Só que se você pegar o Estado brasileiro, ele tem 2, 3, 4 trilhões em ativos tranquilamente. Você falou que precisa de 1 trilhão, 800 bi a 1 trilhão de investimentos. Basta pegar esses ativos e desinvestir nesses ativos para investir nessa infraestrutura. E é perfeito isso tecnicamente. Isso é perfeito tecnicamente. Tanto que eu estou defendendo justamente, após toda essa experiência, coisas que nós fizemos porque tínhamos essas diretrizes e acabaram dando muito certo. Você vê, nós triplicamos programas sociais, reduzindo a dívida PIB.
Perfeito. Quer dizer, como é que nós fizemos? Fizemos como uma família que, olha, teve uma doença grave na família, vendi a casa de campo, vendi um carro e paguei a doença. Então é uma geração que pagou pela guerra. Nós fomos uma geração que enfrentou a maior pandemia dos últimos 100 anos, um terrível impacto. Projetaram que o PIB brasileiro ia cair 10%, ele caiu 3%, caiu menos do que todo mundo. Disseram que o Brasil ia ficar em depressão, o Brasil voltou em V, como eu disse que ia voltar. Ah, mas agora voltou, mas agora vai parar. Cresceu 5, cresceu 3, cresceu 3 de novo. Quer dizer, está colocado no rumo da prosperidade, no caminho da prosperidade. Tem que seguir esse caminho. Então, se você fizer, e eu cheguei a usar essa ideia, primeiro, é natural da política que alguns governos, o social-democrata, queira gastar mais. É natural que ele gaste mais. Aí ele tem que aumentar impostos. Perfeito. É natural que o liberal-democrata seja o contrário. Ele acredita mais que é o setor privado, que é o principal e mais importante gerador de investimento, crescimento, emprego e renda, produção, emprego e renda. Então ele baixa os impostos, ele controla os gastos, baixa os impostos, e o setor privado é que empurra a economia para cima. Nesses modelos, empiricamente, a evidência empírica mostra que mas tem exceção da China. A China é uma exceção, como o governo militar brasileiro foi uma exceção. Cresceu durante 10, 15 anos, mas depois foi perdendo a dinâmica. Então a China cresceu muito porque estava se integrando à economia global, exportando bastante. Daqui para frente é que começam os desafios da China. Como é que ela vai crescer com base só no mercado interno dela? Como é que ela vai crescer com essa reconfiguração de cadeias produtivas? Como é que ela vai crescer quando as pressões sociais começarem a exigir a descentralização de poder? Então ela tem lá os desafios dela. Mas o que eu digo é o seguinte, ela não é a novidade. O Brasil foi a novidade. A União Soviética foi uma novidade também. A União Soviética cresceu 20, 30 anos seguidos. O Brasil cresceu no regime militar, cresceu 20 anos seguidos também. Cresceu bastante, com muito investimento público. O problema é como sustenta isso. Sem inovação, sem a descentralização das decisões econômicas. Porque se um cara errar no governo, ele causa um mal terrível para uma opção de gente. Mas se ele errar no setor privado, ele causa problema para ele, para a empresa dele e para o banco que financiou. Né? Mas o outro acerta do outro lado. Então, eu estou dizendo isso porque o que acontece? Nós temos capacidade, primeiro, o nosso objetivo foi esse, destravar os investimentos privados. Então nós deixamos, você falou em 800 bilhões. Bom, nós deixamos 900 bilhões de investimentos privados encomendados. Essa é a importância dos marcos regulatórios, de um bom ambiente de negócio, de uma reforma tributária que reduza impostos sobre empresas, sobre produção, sobre negócios, e sim, coloca o imposto sobre os super ricos. Quer dizer, o imposto, você paga imposto de renda, o trabalhador paga imposto de renda. Acima de um certo volume, imposto sobre lucros e dividendos deve ser cobrado. Não tem problema nenhum. Você reduz o da empresa e aumenta o da pessoa física. Isso é bom. Isso é transferência de renda correta, no sentido correto. O super rico paga um imposto que o trabalhador paga e o mais frágil lá recebe a ajuda social dele. Está tudo certo. Então nós estávamos indo nessa direção. Uma trajetória de crescimento é feita em várias dimensões. Você abre a economia, você reduz os impostos sobre as empresas e aumenta um pouco sobre o super rico. Você faz acordos comerciais justamente para... Você coloca presidentes brasileiros nas organizações internacionais. Nós fizemos o presidente do BRICS e nós fizemos o presidente do IDB, do Banco de Desenvolvimento Interamericano. Então, você... faz reforma. Você fala, bom, mas e uma reforma administrativa? Não seria o caso de fazer? Você não consegue fazer tudo. Sim. Nós não conseguimos, mas em compensação nós digitalizamos e ganhamos o prêmio de melhor governo digital das Américas, e o segundo melhor do mundo. Ora, isso é uma reforma administrativa, porque 40 mil pessoas se aposentaram e a produtividade aumentou no setor público. Então, de certa forma, foi uma reforma administrativa. Nós não conseguimos fazer essa reforma para o futuro, para um futuro de carreira, formação de carreiras mais consistente,
para que justamente os cargos sejam de Estado e não de governo. Então tinha uma série de coisas que poderiam ser feitas para melhorar o futuro. Mas elas estão aí disponíveis. O próximo governo faz, ou esse governo faz. Então eu acho que o caminho é conhecido. O estrangulamento que você botou o dedo é chave. Infraestrutura. E eu disse, o regime militar fez isso e subinvestiu educação e gastos sociais. Os regimes civis fizeram essa mudança de recursos em direção às áreas sociais, mas como eles não tiveram sucesso, nem visualizaram essa necessidade de transformação do Estado brasileiro, acabou que você continuou gastando onde gastava e mais em novos gastos. Aí você incendeia o país com inflação alta, com juros altos e uma espiral de crescimento baixo. Nós acabamos aprisionados no que eu chamei de armadilha do baixo crescimento. Juro muito alto, inflação alta, impostos altos, o governo gastando muito e sem direção, porque estava gastando em todas as direções. Quem gasta em todas as direções não tem direção, não tem prioridade, não tem nada disso, né? Então, eu concordo que há um ponto fraco nosso na logística, principalmente porque para dar certo a produção agrícola, o minério de ferro, para tudo isso escoar, chegar nas cidades, ir para os portos, nós precisamos dessa infraestrutura. Agora, o que eu digo é o seguinte, tem duas possibilidades de construir, duas possibilidades inteiramente não antagônicas. Perfeito. Não antagônicas. Uma é os marcos regulatórios, as concessões, tudo isso traz trilhões lá de fora de investimentos disponíveis para a modernização da nossa infraestrutura. Eu tive agora no Oriente Médio, conversando com os principais investidores, né, do Oriente Médio. Eles também têm um desafio da transição energética. Eu tive na Europa também conversando com vários europeus, particularmente os alemães, que estão à frente na coisa de tecnologia de descarbonização. Eles têm o mesmo desafio. Então, a Europa está procurando lugares de energia barata para eles fazerem a transição energética. Onde é que nós vamos produzir o gás natural? Onde é que nós vamos produzir, que é uma energia cinza, em transição para energia verde? Mas onde é que nós vamos encontrar amônia verde, hidrogênio verde? Onde é que nós vamos produzir isso de uma forma barata? Ou seja, em cima de energia barata. Resposta, no Brasil. Ao mesmo tempo, os árabes com desafio, porque eles sabem que o petróleo tem uma data marcada lá para frente. Vai levar um bom tempo, mas a transição já está em andamento. Então eles têm que fazer essa transição também. Então eles estão interessados em comprar portos no Brasil para mandar os grãos, os alimentos que eles precisam para a segurança alimentar. Os chineses também estão interessados em ajudar na infraestrutura. Os americanos, que estiveram muito distantes por muito tempo, eles estão acordando para a necessidade de integração econômica nas Américas. Quando eles fizeram a integração com o Canadá e com o México, foi bom para todo mundo. Eles agora têm que tentar uma integração também com as Américas. Então o Brasil está numa situação extraordinária, porque ele tem muitas oportunidades de investimento, basta eles criar esse ambiente favorável aos negócios. Impostos mais baixos, simplificação de tudo, da legislação nossa, é complexa, é um manicômio legislativo, é um manicômio tributário, tem incerteza jurídica. Então, nós temos muito que aperfeiçoar nessa direção. Mas a boa notícia é que está no nosso comando. São coisas que basta nós fazermos certo, que o dinheiro flui naturalmente para cá. Ele vai fluir naturalmente para cá. E, ao mesmo tempo, você tem também a fonte pública. Nós temos que recompor a capacidade de investimento do setor público brasileiro, porque ela foi destruída, ela foi completamente destruída ao longo do tempo. Justamente é um país que transfere 400, 500 bilhões por ano em transferência perversa de renda, justamente para rolagem de dívida, coisas que são consequências de erros nossos. Erros nossos. Quer dizer, quando a gente gasta muito, se endivida rápido, em bola de neve, é o endividamento em bola de neve, nós estamos basicamente condenando nossos filhos e netos. Nós estamos sendo covardes. Nós, em vez de enfrentarmos o desafio hoje, se eu quero gastar mais hoje, eu boto mais imposto hoje, eu falo, não, eu vou gastar mais hoje, meus filhos e netos que se danem. Eles que paguem no futuro. E você acaba nessa situação perversa, onde você tem 400 bilhões, 500 bilhões para pagar de juros, e não consegue fazer investimento público de 30, 40, 50 bilhões. E culpa de quem? Não é culpa, é culpa dos governos, quando agem incorretamente.
Não adianta jogar a culpa no banqueiro, porque, na verdade, quem rola a dívida é a população brasileira, é todo mundo que bota o dinheiro na poupança. Então, essa necessidade de investimento, eu cheguei a propor o Fundo Brasil. Criar o Fundo Brasil, bota esses ativos lá, e a vantagem que esse tratamento dá é o seguinte, é que para financiar gastos correntes com a máquina, você precisa de impostos correntes. Aliás, essa diferença é fundamental e nós usamos muito e foi o que nos salvou no enfrentamento do Covid. Gasto temporário, pode gastar. Nós gastamos 10% do PIB. É um gasto assim absurdo. Foi a média de gasto mundial, 10% do PIB. 10,4% foi a média. Nós gastamos, o nosso déficit era de 1% do PIB, ele foi para 10,5%. Quer dizer, nós gastamos praticamente 10% do PIB. Agora, eram gastos transitórios com a saúde e com todo o aparato justamente do Mais Brasil. Dinheiro para estados e municípios, para combaterem, para deixarem o trânsito funcionando, não é? Porque as linhas de transporte urbano, com distanciamento social, todo mundo ia fechar. Sim. Não tinha ninguém andando de um lado para o outro. Mas não pode fechar. Se alguém estiver doente, precisar ir para o hospital. Se alguém precisar de socorro. Então você tinha que descentralizar os recursos. E nós descentralizamos, apostamos na democracia. Recursos para estados, municípios, prefeitos. Os recursos foram descentralizados, porque é o prefeito que sabe o que é mais urgente ali. Se é a linha de transporte, ou se é se são novos leitos para o hospital, ou se é linha de transporte público. Ele que sabe, ou é a merenda escolar. Então nós descentralizamos 10% do PIB, injetamos isso na economia. Só que no ano seguinte, acabou o Covid refluiu, acabou o dinheiro. Não continuamos com aqueles gastos. Então, gastos transitórios com a saúde, todo o dinheiro que precisar. Mas não gastos permanentes com a máquina, inchar a máquina. Isso não. Então o Brasil foi exemplar. O Brasil gastou no que precisava, no ano seguinte encolheu tudo de novo, a economia voltou em V, a arrecadação subiu, tudo dando certo, tudo melhorando. Então nós fizemos o trabalho tecnicamente correto. E aí fica aquela pergunta, né? Bom, mas e aí... como é que a gente faz para financiar os investimentos? O investimento ele é feito de uma vez. Então é assim, vou fazer um porto, custa 10 bilhões. Eu vou fazer uma hidrelétrica lá em Roraima, custa 8 bilhões. Ora, é um gasto não recorrente, é uma vez só. Então você pode perfeitamente orçar com um desinvestimento. Então eu vou desinvestir 10 bilhões em ativos. Perfeito. É uma vez só. Eu vendi aqueles ativos e paguei aquela hidrelétrica. Acabou. Ou seja, não perturba as finanças públicas. Por isso até que nós estamos sugerindo que haja, da mesma forma que existe a meta de inflação, se a inflação está muito alta, os juros sobem, ela volta para a jaula. Da mesma forma a dívida. A dívida está muito alta. Nós estamos condenando nossos filhos e netos a pagarem pelos abusos que a nossa geração está cometendo. Ora, vamos desinvestir, vamos acelerar o desinvestimento público para derrubar a dívida PIB também. Então, se tiver uma meta de dívida, quando a dívida estiver muito alta, na verdade foi o que nós fizemos durante o governo. Se tiver muito alta a dívida, porque você está gastando muito, está tendo que se endividar, desinveste mais rápido. Desalavanca os bancos públicos, 240 bi. Privatiza, 260 bi, mesmo antes da Eletrobras. Trava reajustes com a máquina durante um ano ou um ano e meio. Enquanto durar o Covid, a doença, as empresas estão quebrando, as pessoas estão morrendo. Ficando desempregadas. A contribuição do setor público foi interromper os reajustes. E foi de modo... Nós conversando com a equipe, eu tinha uma equipe extraordinária, uma equipe brilhante, muita gente boa. Se fosse falar o nome de todo mundo aqui agora, um time espetacular. E eles mesmos falavam assim, não, nós temos que fazer a nossa contribuição. Temos que fazer a nossa contribuição. Então, essa noção, é muito importante essa ideia de que a pátria, de que o nosso país é um pacto entre gerações. Ele é o que nós recebemos dos antepassados. Ele não é só um grupo de contemporâneos. O Brasil não somos nós. O Paulo, o Guilherme, mais os outros, não somos nós. São os nossos pais, nossos avós, que trouxeram o país até aqui.
E são os nossos filhos, nossos netos e gente que a gente ainda não sabe. São os filhos dos nossos netos, as gerações futuras. Então essa ideia, esse compromisso intergeneracional, esse compromisso com as gerações futuras, ele estava sempre na nossa cabeça o tempo inteiro. Reforma da Previdência. Precisamos que seja algo que possa ser pago. Então vamos reduzir um pouco as desigualdades e privilégios que existam aqui dentro.